E a gente vai continuar falando de sonegação. Exatamente, com a Thaís Herédia, ela já está aqui comigo, a gente continua falando sobre sonegação. Thaís, a sonegação, você me falava, claro, que além de gerar uma perda de arrecadação, provoca perda na qualidade de investimento do setor público. É uma conta caríssima para o país, então, né? Ana, assim, infelizmente, né, você vê, a gente até agora, o sonegômetro, que eu adorei essa ideia, eu acho que é super importante a gente ter a clareza sobre o que acontece no Brasil. O impostômetro surgiu mostrando quanto que a gente já pagou de imposto, mas faltava o sonegômetro, né, porque é o contraponto dessa conta. Olha, esse programa, esse enorme programa de concessões de rodovias, ferrovias e portos que o governo está fazendo, a expectativa é arrecadar até 150 bilhões de reais para construir mais de 7 mil quilômetros de ferrovias, enfim, reformar aí mais de 5 mil quilômetros de rodovias. A gente sonegou até agora mais de 300 bilhões. Até o final do ano pode ultrapassar 400 bilhões. É um ralo de dinheiro que vai sumindo, né? O procurador que nos falou aí um pouco do sonegômetro falou muito desse imposto caro, né? Que a sonegação acaba virando um imposto para a classe menos favorecida da população. Mas hoje em dia quem mais sonega no Brasil são as empresas, depois o comércio e o serviço. Por isso é tão importante, por exemplo, esse instrumento da nota fiscal, porque a nota fiscal é a gente devolver aos empresários, né, aquela retenção que o assalariado tem na conta direto, porque o imposto de renda, por exemplo, de quem tem carteira registrada e tal, ele sai direto da fonte, não tem nem como você imaginar de negociar isso. Então, a nota fiscal, por exemplo, é uma medicação importante contra essa sonegação. Agora, ela tira sim um fôlego importante do governo, do setor público em investir. Thaís, você falou aí de 300 bilhões, né, que são sonegados. Esse número é muito grande, inclusive é maior que o PIB de todos os estados brasileiros, sem ser Rio, São Paulo e Minas. Quer dizer, é um absurdo a quantidade de dinheiro que é sonegada, né? Agora, a gente sabe que o Brasil é líder em vários aspectos no mundo, como, por exemplo, taxa de juros, né, que todo mundo sempre fala. A gente é líder também em sonegação. Como é que está a nossa situação em relação aos outros países? Raquel, essa liderança a gente tem que dar graças a Deus que a gente não tem, mas isso não significa que é legal, não. Olha, aqui na América Latina, os campeões aí de sonegação, por um critério utilizado até pelos sindicatos procuradores da Fazenda e pelo IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Tributos, Bolívia, são os países Bolívia e Venezuela. O índice que eles utilizam é assim, 25%, desculpa, é pelo faturamento das empresas. Então, aqui no Brasil, o índice de sonegação chega a ser 25% do faturamento das empresas. Na Bolívia e na Venezuela é 40%. Agora, em comparação, o Chile, que está aqui do lado, é de 15%. O México é mais do que nós, é 35%. Agora, não é importante só ver esse número, não. A gente tem que ver, na contraponta, qual é a carga tributária, né? De novo, vem a comparação aí entre o imposto que a gente paga e os impostos que são sonegados. A carga tributária no Brasil é de 36%, mais ou menos, fechou nisso no ano passado. No Chile, que a sonegação é de 15% do faturamento das empresas, a carga tributária é de 20%. Se a gente for para a Suécia, por exemplo, os países ricos, Suécia, Dinamarca, os países da OCDE, que é a Organização dos Países Ricos, a média desse índice sobre o faturamento das empresas é de 7%. Na Suécia, o imposto é de 49%. Então, essa relação entre a carga tributária muito alta e a sonegação muito alta, também ela acaba não se sustentando, não fica de pé essa tese. Então, a gente não é campeão nem de taxa de tributos e nem de sonegação. Mas o equilíbrio entre o que a gente paga e o que a gente recebe de volta, ou o que o país acaba sonegando, ainda está muito ruim. Thaís, a forma de cobrança dos impostos também é muito complicada no Brasil, né? A quantidade de impostos também é uma quantidade absurda. Essa reforma tributária sai ou não sai, hein? Ixi, Luciano, não valendo milagre. Já respondeu, né? Ixi. Assim, eu acho que é muito difícil mexer nisso, né? É uma teia de aranha gigantesca. O que você falou não é só o tamanho da carga tributária, mas é a qualidade do recolhimento dos impostos, né? A gente vive um emaranhado de impostos, a gente vive um emaranhado de IS, né? Nas nossas contas, imposto sobre serviço, imposto sobre produtos importados, enfim, tem imposto sobre operações financeiras, tem 500
mil deles. Então, é a malha tributária brasileira que pesa muito. O governo, para a gente falar só de agora, do governo recente, porque essa luta pela reforma tributária é uma luta antiga no Brasil, vem tentando mudar, por exemplo, a cobrança do ICMS, que é a mais, enfim, polêmica de todos os impostos cobrados no Brasil, e é também um indutor da chamada guerra fiscal, né, que os estados ficam aí brigando por esse imposto. A guerra fiscal, por exemplo, é também um indutor da sonegação entre os estados e os municípios. Então, a reforma tributária, ela sempre foi feita no Brasil pelas bordas. Agora estão tentando mexer um pouquinho no ICMS, os estados forçam a barra, volta. Vão mexer no ISS, força a barra, volta. Então, isso não significa que não tem que parar de lutar, não. A simplificação da cobrança do imposto também tem tudo a ver com a qualidade da arrecadação. Sem dúvida, o Brasil ainda tem muita lição de casa a fazer, né, Thaís? Obrigada, até a próxima.